E olha, o pessoal desencavou uma notícia, Carlos, Daniel e Alan, de da época das eleições de 2014, tá? Uma notícia, pasmem, do Globo. Tava aqui, ó, em 2014, somente 23 pessoas puderam ver a apuração da eleição. Depois da polêmica disputa nas eleições em 2014, apenas 23 pessoas escolhidas a dedo pelo Tribunal Superior Eleitoral puderam acompanhar a contagem dos votos. Disputaram o segundo turno naquele ano o então candidato do PSDB, Aécio Neves, e Dilma Rousseff, do PT. O grupo acompanhou a apuração em uma sala no TSE e foram impedidos de ter acesso a qualquer comunicação de fora. Desculpa que teve um erro aqui na pauta. Na apuração ao vivo, até às 17 horas, Aécio Neves liderava a corrida presidencial com 62% dos votos. 15 minutos depois, os números começaram a cair. O resultado das eleições que deram a Dilma Rousseff o cargo do presidente do Brasil foram questionado pelo PSDB. O relatório dos técnicos da sigla informou que os resultados das urnas não foram conclusivos em relação a fraudes e que o sistema de voto eletrônico não permitia a plena auditagem. Interessante, né? Notícia aí do G1 e do Exame, né? Da revista Exame. Né? Você veja, nessa época, eles tiveram a coragem de falar. Né? Não falaram só, o relatório do PSDB, né, o relatório comissionado pelo PSDB concluiu que não houve fraude. Claro que ele concluiu que não houve fraude, ele concluiu que não era possível fazer uma plena auditoria das urnas, então, logo, como é que ele poderia concluir que houve fraude? Mas, se você olhar o relatório do PSDB, inclusive a gente colocou, tá, já tem uma notícia já de algum tempo lá no portal Terça Livre, lá no nosso portal, tercalivre.com.br, em que o relatório diz que as urnas elas são inseguras. A maioria ali, coisa de mais de 90% dos critérios de segurança não eram cumpridos, tá? Não eram cumpridos pelas urnas eletrônicas, segundo esse corpo técnico que fez um relatório encomendado pelo PSDB das urnas eletrônicas na eleição de 2014. Então, realmente, ele não concluiu a existência de fraude, porque a conclusão exatamente foi de que não dava para auditar de maneira plena as urnas, então era impossível concluir que houve fraude, assim como é impossível concluir que não houve fraude. E essa é a questão, eu não vou cansar de falar isso. Por quê? Porque eles querem, né, os checadores de fatos, né, eles querem processar a gente e os canais de direita dizendo que vocês estão fazendo falsa acusação de fraude. Não, senhor. Em nenhum momento nós dissemos que houve fraude. O que nós estamos dizendo é que não há como provar. E os especialistas estão falando isso. A gente teve aqui o Amilcar Brunazzo, uma pessoa que é um engenheiro que estuda há anos as urnas eletrônicas. Há anos ele fala de que há necessidade de medidas para mais transparência nas urnas eletrônicas, mais transparências no sistema eleitoral, e não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Carlos, você tem, poxa, o TSE, ele faz a administração e ele faz o julgamento. Então, quer dizer, qualquer problema de administração, quem vai julgar é o próprio TSE, né? Sim, e tem uma coisa, não é só o professor também, engenheiro, mas também 3 relatórios da Polícia Federal e nas eleições, né, Exato. exatamente, que colocam em dúvida exatamente a condição de garantia do resultado e não ter tido tipo de invasão, algum tipo de segurança. Então, agora, o que eu queria consagrar aqui de uma maneira, assim, muito veemente é o seguinte: que silêncio é esse do PSDB, né? Perdeu uma eleição presidencial com uma determinada suspeita, porque foi eles mesmos que colocaram a questão das urnas em suspeita, e depois tudo se acomodou. Porque poderia ter havido o seguinte: olha, não tenho como comprovar se de fato houve fraude ou se há fraude. Vamos falar no passado,
no ano de 2014, se houve fraude. Então vamos o seguinte, vamos aprimorar o processo para que dê a oportunidade da gente ter a certeza de que os votos que ocorreram, né, as situações de ocorrência, por exemplo, eventuais, elas não caracterizam fraude e podem ser corrigidos no processo. Então, vamos melhorar o sistema. Então, o próprio PSDB poderia ter se utilizado dessa forma para garantir umas eleições melhores, né, de uma maneira mais segura nas próximas. Mas não, simplesmente calou, quer dizer, talvez o PSDB descobriu, entre aspas, né, eu estou botando entre aspas porque não é uma afirmação dele, é no meu caso, que haveria uma possibilidade de fraude. E aí, o que que aconteceu? O sistema se protege, né, Max? Exato. Então, na verdade, há um diálogo franco do sistema e dizer: "Olha, se tiver alguma condição, vamos ajustar, né, enfim, as nossas relações para que não exploda-se tudo", né. Eu entendo dessa forma, eu entendo dessa forma, porque proteger uma eleição dessa maneira para um sistema totalmente atrasado, urnas de primeira geração, e você não querer dar garantias à população da abertura do voto, da contagem pública, e mostrar a capacidade, por exemplo, de que o instrumento que você usa, ele tem a segurança e a garantia que vai dar que aquele voto que foi digitado na urna seja efetivamente aquele contado. Então tem muita coisa estranha, tem muita coisa estranha. Não há essa luta não pode ser uma luta, não pode ser uma luta de pessoas bem-intencionadas, me desculpem. Não existe boa intenção num ambiente como esse. Essa que é a verdade. Não tem boa intenção. Porque Alan, se você quer esconder, desculpe, Max, só claro. concluir. Se você quer esconder um resultado fundamental, onde você coloca o seu desejo e vontade pessoal na expressão de escolha de candidatos para o destino de um país, e alguém diz para você que deixa aqui que eu conto e depois eu te digo como foi, infelizmente não há condição de boa vontade de jeito nenhum. Perfeito, cara. Alan, Max e senhores que nos acompanham no Terça Livre, eu estava dando uma olhadinha aqui nessa matéria que o Max acabou de apresentar. Vejam o absurdo, violação total da Constituição. É impressionante. Olha o que diz: seleto grupo acompanhou no Tribunal Superior Eleitoral a contagem de votos. Seleto grupo. Onde é que está escrito na Constituição que um seleto grupo vai acompanhar a apuração? Isso não está na Constituição. O princípio básico é a transparência. Meu Deus do céu, querem mais o quê de provas, né? E aí não querem que o povo suspeite disso. Os países mais inovadores do mundo, que dominam tecnologias, não utilizam urnas eletrônicas. As eleições são feitas em cédulas, no papel, porque é a única maneira que você tem de mostrar ao cidadão transparência. É um absurdo o que acontece no Brasil desde 1996. E eles não querem que a população saiba disso. Essa matéria que o Max acabou de apresentar agora é a maior prova que contradiz aquilo que eles mesmos dizem, que não há provas. É claro que há. Aqui está provado que a Constituição está sendo violada. Um seleto grupo. Meu Deus, onde é que está escrito isso na Constituição? O cidadão, é por isso que o cidadão não tem confiança. E é por isso que ele saiu às ruas e ele quer transparência, ele quer o exame, o escrutínio. Isso só pode ser feito com o voto impresso. Não é possível que uma minoria, uma elite política, uma elite jurídica possa manipular toda uma nação com mais de 200 milhões de cidadãos, desrespeitando a Constituição. Meu Deus do céu, Max. perfeito, Alan. Perfeito.